Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Mariana e hoje a gente vai ler juntinhos o mapa astral de Will Smith. Se você tá caindo aqui de paraquedas e não sabe muito bem o que é esse canal basicamente pega o estudo astrológico e junta com a vida de grandes personalidades. E o porquê é muito simples, é justamente porque essas personalidades têm uma vida pública ou seus trabalhos públicos de fácil acesso, e com isso a gente consegue fazer uma conexão melhor entre essas duas coisas, a astrologia e a vida dessa pessoa. Então, para você que gosta de astrologia, você vai se inspirar bastante nesse canal e aprender bastante também. Então, agora sim a gente vai ver o mapa astral de Will Smith. Willard Carroll Smith Jr., ou mais conhecido como Will Smith, nasceu no dia 25 de setembro de 1968 na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, regido pelo signo de Libra, ele tem uma essência bastante diplomática, justa e que gosta de ter e levar beleza por onde passa, justamente porque Libra é regido pelo planeta Vênus. Vamos começar observando então o nodo norte de Will Smith, porque é aquilo que dá um norte tanto na vida dele quanto também na nossa leitura aqui no mapa astral dele. Estou com o mapa astral dele na minha frente e o nodo norte dele está ali na casa 11. Mas antes, o que significa o nodo norte, né? Para lembrar aqui as pessoas de uma forma super resumida também, para ajudar aquelas pessoas que ainda não sabem. Nodo norte, ele basicamente é a nossa missão de vida, é conhecido como um ponto da nossa missão de vida no nosso mapa astral. Então, são características que nós precisamos desenvolver ao longo do tempo. As características estão mais ligadas com o signo e o setor está ligada com a casa. Então, dependendo da casa onde está, será aquela casa que a vida irá te redirecionar. Então, não é uma escolha, é algo que a vida ela vai te redirecionando, ok? Então, tem o nodo norte e automaticamente tem o nodo sul. O nodo sul é aquilo basicamente que você já está muito acostumado, que tem astrólogos, né? Eu também acredito que são coisas que você traz de vidas passadas, são características muito que são fáceis para você de vidas passadas, então são características fáceis para você, né? Então, vamos dar o exemplo aqui do Will Smith. O Will Smith, ele tem o nodo norte em Áries, logo ele tem o nodo sul no signo oposto, que é Libra. Então ele tá muito acostumado a ser diplomático, muito acostumado a ser, sabe, justo, a olhar muito pro outro, que o outro quer. Só que nessa vida ele veio para ter mais independência, mais autonomia, para aprender a desenvolver essas características de Áries, que é o signo que está ao nodo norte dele. E a casa que está, que é a casa 11, é a casa que também é oposta sempre. Então, no caso de Will, na vida passada dele, ou essa vida passada também pode se levar na verdade, até os 30 e poucos anos dessa vida, tá? Então, pra pessoa é muito comum, muito normal ela tá naquele setor que é o nodo sul, tá? Que é aquilo que é mais tranquila, comfort zone da pessoa. Mas a vida ela vai pedindo para ela se redirecionar pro outro, pro oposto, que no caso aqui do Will é a casa 11. Apesar que o Will aqui tem bastante planetas na casa 5, então para ele é como se ele tivesse que aprender a equilibrar, tá? Então sempre tem aí a energia muito forte de Libra, mas ainda assim ele precisa desenvolver essas características de Áries, que é a independência, autonomia, e desenvolver também essa casa 11, o setor 11, que é o setor dos amigos, da sociedade. É uma casa natural do signo de Aquário. Então imagina, a pessoa ela precisa desenvolver-se também socialmente, ela precisa se comunicar, criar as suas comunicações. E algo que remete bastante a esse nodo norte dele em Áries na casa 11 é que no começo da sua vida ele estava bastante em Libra, né? Só focado em Libra, que é estar com outra pessoa, ouvir outra pessoa, né? Dar um pouco de espaço para outra pessoa. Inclusive, ele começou assim a sua carreira, ele começou em dupla, ele começou com um amigo dele, né? Ele era rapper, aliás, ele ainda é rapper, só que ele começou como rapper
com o amigo dele, então era uma dupla, tá? Ele não era sozinho. E aí eu vejo bastante esse nó do sul dele aqui. Então, com esse amigo dele, que ele era rapper, o amigo dele fazia o DJ, mas mesmo assim eles eram dois, né? Eles eram uma dupla. Só que ao longo da vida, né, onde ele foi desenvolvendo, andando por esse caminho que é o nó do norte dele, ele foi deixando a dupla, foi trabalhando como ator, mas até hoje ele ainda é rapper. Para quem não sabe, até hoje ele tem a sua carreira como rapper, porém sozinho. E aqui se confirma esse nó do norte dele em Áries, né? Que é a independência, a autonomia. Então fica confirmado aqui para mim esse nó do norte em Áries. E ainda ali no signo de Áries de Will temos o planeta Saturno, que é um planeta que limita, que bloqueia, que traz algum trabalho para a pessoa. É aquele planeta que sempre vai estar te lembrando que você precisa trabalhar alguma coisa porque você tem algum certo tipo de bloqueio, tá? Então, como ele tá ali na casa 12, que é uma casa natural do isolamento, do inconsciente coletivo, da espiritualidade, né? Pode indicar que ele teve algum tipo de frustração na parte mais ativa dele, tá? Porque está no signo de Áries. Áries é um signo de ação, é um signo que vai, que faz e que precisa, né, desbravar o mundo. E estando ali na casa 12, ele acaba se sentindo, ele pode ter acabado se sentindo mais isolado, mais limitado, muito mais porque está na casa 12, que é a casa natural de peixes, né? Imagina, peixes não tem muito a ver com Áries, porque Áries é fogo, Áries é aquele que vai, enquanto peixes é aquele que se isola, é aquele da água. Então imagina, né? Então, só que isso pode indicar que foi numa parte mais da infância dele, da adolescência dele, que a gente vai desbravar um pouco desse Saturno um pouco mais pra frente. Mas só olhando esse Saturno ali na casa 12 em Áries, já dá para entender que ele pode ter tido algum tipo de frustração na vida dele em relação às suas próprias ações. Ele queria ter algum tipo de ação, mas ele não pôde. Tá? E o Saturno ali na casa 12 também pode indicar que a pessoa tem tendências a ir pra cadeia, ir pra lugares que isolem do mundo, sabe? Tipo cadeia, manicômio, ou ela mesmo se isolar e ir pra uma casa assim super isolada de todo mundo, sabe? Isso pode indicar, ok? Porque a casa 12 é a casa do isolamento. E eu cheguei a ver uma notícia, na verdade eu cheguei a ver uma pessoa falando que o Will Smith já tinha dito que ele já tinha ido pra cadeia. Aí eu falei, nossa, né, esse Saturno aí mostrando Saturno na casa 12, né? Porém, como eu não consegui achar mais nenhuma outra notícia que confirmasse essa fala, então eu não vou confirmar esse detalhe aqui pra vocês, tá? Mas coloquem na mente que pode ter acontecido isso dele ter ido pra cadeia. Realmente, se você tiver essa informação, peço para que você deixe aqui, para que assim a gente possa confirmar ou não, tirar esse achismo, né? Porque por enquanto é só um achismo, porque eu não pude realmente conseguir provar com notícias que comprovassem isso, tá? Então, vamos deixar no achismo. E agora sim a gente vai aprofundar melhor esse Saturno, porque esse Saturno faz vários outros aspectos, inclusive um outro aspecto com o próprio planeta de Áries, que é o Marte, tá? Então, Saturno faz um aspecto com Marte, que está ali na casa 4. A casa 4 é uma casa da família, do lar, das bases, enquanto o Marte é um planeta que fala da coragem, da ida, né, da ação, da impulsividade, das guerras também. Pode dizer que também fale da violência, né, porque é um planeta violento, também pode ser um planeta bastante violento. E estando ali na casa 4, pode indicar que o Will Smith ele teve um certo tipo de bloqueio em relação aos assuntos dessa casa, ou seja, a família, né, a base, o lar.
E uma notícia que me chocou, assim, que eu não sabia, né, antes de fazer esse mapa astral dele, que eu acho que aqui casa bastante com esse Marte fazendo esse aspecto com Saturno, é que na infância de Will Smith, ele via o pai dele agredir a mãe dele, né? Mas agredia assim de uma forma muito violenta. Então eu acredito que esteja muito ligado com esse Marte, né? Ele, na família dele, teve algum tipo de violência, tá? Marte ali tá mostrando isso, tá? E então ele cresceu com tanta raiva do pai dele, mas com tanta raiva que ele chegou a declarar que ele queria matar o pai dele para poder vingar as agressividades que ele tinha com a mãe dele, tá? Que o pai dele colocava sobre a mãe dele, né? Então aqui a gente vê bastante esse Marte aí, né, que foi bloqueado. Provavelmente ele era uma criança, ele não podia fazer nada, né? Ele via a mãe dele sendo agredida, ele não podia fazer nada, então veio daí a frustração dele, né? Pode ser também que veio daí o ceticismo dele, porque quando o Saturno tá na casa 12, o Saturno mostra um certo ceticismo, a pessoa não acredita muito na espiritualidade ou coisas muito, sabe? Porque a pessoa fica um pouco, se acredita, se acontece tudo isso comigo, por que eu vou acreditar? Sabe? Então, tem um porquê e esse porquê está ali ligado com a família dele. E aqui entra a situação que aconteceu há pouco tempo, né, no Oscar, agora de 2022, que foi o fatídico tapa que ele deu no Chris Rock, né? Quem diria, Will Smith, tão conhecido por ser uma pessoa muito simpática, né? Muito gostada por todo mundo, né? Will Smith, quem fala de Will Smith, uau, esse cara é tão legal, né? Ele passa essa imagem. Mas agora entra também esse Marte, porque quando eu vi o mapa astral dele, para poder analisar essa situação, né, do tapa dele, fui procurar alguma coisa que pudesse dizer dessa agressividade no mapa dele, né? E aqui, obviamente, entrou o Marte, como a gente tava falando, né? E o Marte, gente, mas o Marte é da família dele. Sim, mas a Jada Pinkett Smith, né, que sofreu lá a piada, que ela não gostou por nada do Chris Rock, né, é a família dele. Ele já é casado com ela há muitos anos, ele tem filho com ela, ele tem filhos, aliás, com ela, né? Então, sim, ela faz parte da família dele. Então, eu acredito que quando ele viu que a Jada Pinkett Smith não estava gostando da piada, né, que ela fez uma cara, tipo, né, que não estava gostando, quando ele viu aquilo, isso foi um gatilho para ele. Porque hoje em dia ele não aceita mais que façam qualquer coisa com a mulher dele, com a família dele, porque antes ele não podia fazer nada, mas hoje ele pode fazer alguma coisa. Não estou justificando nenhum tapa, nenhum tipo de agressividade nesse nível, mas eu entendo o porquê o Will Smith se levantou para poder agredir o Chris Rock depois dele ter feito aquela piada que ela não gostou, que ela não se sentiu confortável. Então foi um gatilho para ele, né? E eu acredito que está muito ligado sim com esse Marte. Porque, né, gente, tem várias outras formas de poder defender uma pessoa que ama. Ele poderia, sei lá, pegar o microfone e falar, olha, retira aquilo que você disse, entende? Ou deixar um processinho depois. Poderia. Mas esse Marte dele, na hora que ele viu que a mulher dele não estava gostando, foi um gatilho. E a única forma que ele soube foi a partir da agressividade. Por quê? Porque foi algo que ele viveu na infância. E agora vamos observar um aspecto que me chamou a atenção logo de cara no mapa astral de Will Smith, que é esse aspecto com essas duas linhas verdes, longas e grossas no mapa astral dele, né? Esse aspecto é um aspecto um pouco mais raro, tá? De todas as pessoas que eu já fiz o mapa astral aqui no canal, só duas, contando o Will, tem esse aspecto, que é o próprio Will e a princesa Diana. Inclusive, se você não viu o mapa astral da princesa Diana, eu vou deixar aqui colegado, vai lá ver depois, porque tá incrível, tem informações que eu tirei do próprio livro dela, ou seja, são informações que você não vai encontrar tão fácil por aí na internet. Vai lá ver, porque tá imperdível. E esse aspecto, gente, ele se chama Iod, ou Dedo de Deus.
Sim, é um aspecto bastante forte, um aspecto bastante peculiar, e quando a pessoa tem esse aspecto, ela passa em algum momento da vida dela muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. E aí a gente consegue ver através das casas como que é essa dificuldade, como é que foi essa dificuldade, em qual setor, e também como que a pessoa conseguiu melhorar, solucionar esse problema, tá? E é justamente sempre com o planeta que está bem na ponta desse aspecto, que no caso do Will é o Saturno, tá? Mas resumidamente aqui, o que significa esse nodo, esse aspecto no mapa astral, é essa dificuldade muito grande que a pessoa tem na vida, tá? Mas é muito grande, que muitas vezes pode incluir até a saúde, ok? Como no caso da Princesa Diana. A Princesa Diana teve muita dificuldade e ela teve seríssimos problemas de saúde, tá? E no caso do Will Smith, ele chegou a ter depressão, mas foram a partir de coisas que aconteceu na vida dele que a gente vai começar a entender um pouco mais pra frente como é que foi, do porquê que surgiu essa dificuldade, ok? Mas uma outra coisa específica desse aspecto é que em algum momento dessa dificuldade grande da pessoa, aparece alguma pessoa ou alguma situação, ou uma pessoa com uma situação que vai melhorar, vai dar um guia, é como se fosse um mestre pra pessoa, tá? É como se fosse alguém que fale, eu tenho a solução, vamos lá trabalhar essa solução, vamos trabalhar esses problemas, tá? Então é muito particular esse aspecto de Odd, mas é muito bonito. Ele de certa forma ele traz uma, né, já entende que a pessoa ela precisa passar por alguma coisa na vida, mas que ao mesmo tempo, depois que ela resolve aquele problema, ela consegue tirar um grande fruto daquele problema, tá? Como foi no caso de Will Smith, que a gente vai entender melhor agora. E um dos planetas que está ali em uma das pontas desse aspecto Iod é o Plutão, tá? Que o Plutão, ele é um planeta que fala das grandes transformações intensas e profundas, fala dos grandes poderes, da ambição. Porém, não está ali só o Plutão. O Plutão, ele tá recebendo outros aspectos de outros planetas, né? Porque ele tá fazendo uma conjunção com vários outros planetas, inclusive o Júpiter. O Júpiter é um planeta que, além dele trazer fortuna, ele pode também trazer expansão. Então, se estiver fazendo algum tipo de aspecto ruim, ele também expande aquele aspecto, tá? Então, ele vai expandir as coisas ruins que pode acontecer também, tá? Porque é um planeta que expande, não só expande as coisas boas, mas expande também as coisas ruins, ok? E tem um outro planeta também, que é o Urano, que tá ali fazendo esse aspecto de conjunção. O Urano, ele normalmente fala de comunidade, né? Ele fala também de amigos, mas também Urano, ele fala de mudanças repentinas. É diferente do Plutão. Plutão é mudanças que transformam, mudanças intensas e profundas, enquanto Urano é aquela mudança repentina, que você, né, piscou e já mudou. E temos ali também o Sol, que é aquele planeta, né, na astrologia a gente chama de planeta que fala da nossa essência, mas que também fala do ego. Então, isso tudo poderia ter um grande impacto, essas mudanças, essas transformações poderia ter um grande impacto sobre o seu ego. E tudo ali na casa 5, que é a casa dos filhos, é uma casa também do palco e da criatividade também. E uma situação que condiz bastante com essa ponta desse aspecto Iod dele, né, e com todos esses planetas aqui que eu falei pra vocês, é que quando ele estava trabalhando como rapper, ele teve muito prestígio, tá? Antes dos 20 anos, inclusive, ele conseguiu ganhar o seu primeiro milhão como rapper. Porém, ele gastava todo esse dinheiro em carros, casas, joias e deixava de pagar governo, deixava de pagar os impostos, né? Isso ficou muito na cara, porque ele tava fazendo muito sucesso e o governo, né, obviamente ia olhar lá, ué, como assim você tá fazendo sucesso, tá ganhando todo esse dinheiro, ostentando e não tá dando a nossa parte, né? E foi aí que o Will Smith teve essa surpresa, né? O Urano, né? Ele teve essa surpresa repentina, onde o governo foi lá e, opa, não, querido, você tem que pagar isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Então o governo confiscou muitas coisas dele, além dele também ter que pagar uma multa altíssima. Então isso acabou tirando muito do prestígio dele. Ele, inclusive, acabou perdendo amigos por causa disso. Então essa foi uma situação bastante difícil dele, tá? Então tem uma ligação também com poder, com grandes poderes, né? Porque o Plutão, ele fala de grandes poderes, né? Então grandes poderes tanto da gente quanto o poder que está externo a gente. Então pode sim ser um grande indicativo de que alguém muito mais poderoso que você, por exemplo, o governo, né, que a gente pode fazer muito contra ele, muito mais poderoso, venha e faça alguma coisa com você. Então, pra mim, tá muito claro aqui que foi essa coisa que ficou muito forte na vida dele, onde ele mesmo, inclusive, já disse em várias entrevistas que essa foi uma situação na vida dele onde ele teve muita dificuldade, mas muita dificuldade, né? Tanto que acabou também abalando o ego dele, o prestígio dele, como eu falei, perdendo amigos e tudo mais. Só que o Will Smith, ele já era um pouco conhecido, né? E ele foi visto por um cara, um produtor chamado Benny Medina, que entrou em contato com ele falando que gostaria que o Will Smith atuasse na série que era sobre o próprio Benny Medina, ok? Que hoje a gente conhece essa série como O Maluco no Pedaço. Então foi a primeira aparição dele na TV como ator. O Will Smith, ele não sabia atuar, ele, aliás, nunca tinha atuado, a sua primeira vez atuando foi já no set gravando. Então, assim, bizarro, né? Bizarro como tudo aconteceu. Mas lembra lá que eu falei do aspecto de Yod, né? Que aparece alguém pra te ajudar? Então, foi essa pessoa que ajudou, né, o Will Smith a crescer, o Benny Medina. E, ao mesmo tempo, o Will Smith, ele viu isso como uma oportunidade, né? Ainda bem que ele viu isso como uma oportunidade para poder sair da estaca zero que estava acontecendo com ele. Da estaca zero não, menos do que zero, porque ele estava realmente super endividado com o governo. Tanto é que ele precisou trabalhar 3 temporadas só para pagar o governo, tá? E aí, lembro aqui com vocês lembram, né, que a ponta desse aspecto Yod é o mestre, né? E o mestre ali, no caso de Will Smith, é o Saturno, ou seja, o tempo. Então foi bastante tempo pro Will Smith pagar a dívida que ele tinha com o governo, né? Então tá muito claro aqui pra mim que esse Saturno veio para poder falar, ok, você conseguiu aquela pessoa para te ajudar, no caso Benny Medina, né? Veio essa pessoa, mas isso não foi tão rápido na vida de Will Smith. Ele teve que, né, exercer bastante a disciplina dele, primeiro porque ele não sabia atuar, né? Ele não sabia atuar, então ele teve que persistir em atuar. E segundo, porque ele tinha muita dívida para pagar, então ele precisava daquele trabalho para poder pagar a dívida dele. Depois de 3 temporadas, ele conseguiu pagar a dívida dele. E aí você vai me falar, tá, Mariana, mas e a outra ponta desse aspecto, né? A outra ponta desse aspecto que está o Netuno. Na verdade, a outra ponta, ela meio que equilibrou, ela meio que a gente já falou dessa outra ponta. Por quê? Porque o Netuno, ele fala de artes abstratas. E uma das formas que é pra gente poder se movimentar nessas artes abstratas é a partir também da atuação, né? E o Netuno está ali na casa 6. A casa 6, ela fala da rotina de trabalho, ela fala do dia a dia, já indicando que uma das formas para ele poder melhorar essa situação na vida dele seria através das artes, mas seria através do trabalhar todo dia, do dia a dia, da rotina, realmente, tá? Então acabou se juntando. Ainda assim, ele estando no palco, né? Porque a casa 5 fala do palco, tá? Mas ao mesmo tempo ele teria que trabalhar, ele teria que ralar, né? Porque a casa 6 é ralação, porém sempre com arte. E no caso aqui, tanto o rapper quanto ser ator seria perfeito para ele. E ainda na sua casa 6, o Will Smith tem outros planetas, que é o planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação, e o planeta Vênus, que é o planeta das artes e da beleza, sendo aí um outro indicativo que ele teria muita tendência a trabalhar com a comunicação e também com as artes, com a beleza, ok? E outro ponto interessante é que o ascendente
ascendente de Will Smith está em Gêmeos. E Gêmeos é um planeta bastante comunicativo, bastante eclético, né? Aquele planeta aquele signo que fala com todo mundo sobre tudo, ok? Porém, como o planeta que rege o signo de Gêmeos está fazendo uma conjunção com a Vênus, que é aquele planeta da beleza, né? Deixa a comunicação de Will Smith muito mais charmosa, ok? Então, ele é sim muito comunicativo, mas ele é ao mesmo tempo extremamente charmoso. E algo que também aconteceu na vida dele, que eu posso garantir que esse ascendente dele, né, com esse planeta regente que faz essa conjunção com a Vênus, tem muito sentido, é que quando ele era criança, adolescente, ele recebeu o nome, o apelido de príncipe na escola, justamente porque ele era extremamente charmoso ali. Ele ainda é, aliás, extremamente charmoso e ele era muito bom de lábia, ou seja, olha o ascendente dele aí, né? Fazendo jus ao que é o ascendente de Gêmeos, ascendente em Gêmeos, com aquela pitada de charme que é a Vênus, né? Porque a Vênus justamente faz esse aspecto de conjunção com o regente do signo de Gêmeos, que é Mercúrio. E também não é à toa que o Will Smith é considerado um dos homens mais bonitos do mundo, né? Então, se vocês for procurarem, ele está em várias listas de homens mais lindos e charmosos do mundo. Mas nem sempre a comunicação de Will foi algo assim tão boa para ele, tá? Foi, na verdade, um grande desafio para ele, porque se a gente reparar bem, o Mercúrio de Will volta a fazer um aspecto tenso com seu Saturno, né? O Saturno, ele fala de limitação, né? Lembra? Limitação, bloqueio. Então, mas ao mesmo tempo, o Saturno, ele pede um trabalho com aquela coisa, né? Então, se o Saturno tá fazendo um aspecto com algum planeta, ele tá pedindo algum trabalho com aquele planeta, tá? Ele tá pedindo uma atenção maior com aquele planeta. Então, assim, o Will Smith, ele chegou a trabalhar muito cedo com a sua comunicação como rapper, mas isso foi se alterando ao longo do tempo. Tanto que ele era um dos únicos rappers que não falava de violência, por exemplo, de como que era ser negro e morar numa periferia. Ele não falava disso, até porque também ele nasceu em uma família classe média, né? Então ele não poderia falar sobre isso porque ele não foi aquilo que ele viveu. Tanto foi que ele mesmo declarou isso. Eu não falo desse tipo de rap, eu não faço esse tipo de rap, porque não foi isso, não foi aquilo que eu vivi. Eu faço o rap que eu vivo, o rap que eu vivi. Então, foi se alterando ao longo do tempo, tá? Nem sempre foi assim. E visto que ele foi olhando quem ele era, né? Visto que ele foi vendo também, ele foi percebendo que ele precisava de um equilíbrio, digamos assim, né? Porque se a gente for ver, o Mercúrio dele está no signo de Libra e o Saturno está no signo de Áries, né? Então ele precisou procurar esse equilíbrio, porque está no eixo do equilíbrio, né? Áries, que é ação, enquanto Libra, peraí, vamos dar uma olhada, né? Vamos equilibrar. Então, rapper, né? Aquilo que fala e vai e tudo, mas antes ele precisa pensar se aquilo realmente faz sentido, ou seja, Libra, né? Então faz muito sentido aqui. E algo também, um ponto, né, que eu acredito que também esteja bastante ligado com a carreira dele como rapper, foi que ao longo do tempo ele também tirou os palavrões das músicas, né? A gente escuta rap hoje, talvez um pouco mais, tem um pouco mais variedade, mas na época de Will Smith, era muito mais difícil você encontrar um rap que não falava sobre violência e muito menos que não tinha palavrões. Então ele foi entendendo que os palavrões limitavam um pouco o público dele, ou não era aquele tipo de público que ele se identificava. Então ele acabou mudando algumas coisas, por exemplo, tirar os palavrões das músicas dele, onde acabou, né, abrindo mais aquelas portas de quem é realmente o Will Smith, né, de quem é realmente aquele rapper, né, de como ele realmente viveu a vida dele, o que ele acredita, o que ele vive realmente. E além de que a carreira dele como ator foi algo bastante trabalhoso também, né? Porque como eu falei pra vocês, ele não começou como ator já sabendo, tendo um curso e tudo mais. Ele começou como ator ali mesmo na marra, né? No primeiro dia
de gravação, foi o primeiro dia que ele trabalhou como ator. Então, foi algo que ele precisou trabalhar muito, é algo que ele precisou ter bastante disciplina para poder chegar numa comunicação boa, tá? Para poder trabalhar com uma comunicação boa no seu trabalho. E para fechar esse mapa astral de Will Smith, não podemos deixar de olhar essa casa 5 dele, né, que a gente na verdade já olhou, mais para falar daquele aspecto dificultoso na vida dele, né, que é o Yod, mas também a casa 5 cheia pode indicar muitos filhos, tá? Porque a casa 5 é uma casa que fala também dos filhos. E como tem também o Júpiter ali, que, né, traz uma abundância, uma fortuna, pode indicar que ele também tem uma tendência a ter muitos filhos. E o Will Smith tem 3 filhos. Um deles é o Trey, que é o mais velho, né, que foi fruto de seu relacionamento, de seu casamento com a atriz Sherry Zampino. E os outros 2, que é o Jaden e a Willow, que foi fruto de seu segundo casamento já com a atriz Jada Pinkett Smith. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Map to the Stars. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo. Se tem algo do mapa astral de Will Smith que foi parecido com o seu mapa astral, comenta que eu quero saber. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, porque eu sempre tô fazendo enquete das pessoas que foram mais pedidas na semana. Então você pode votar, pode ver quais foram as pessoas mais pedidas, tanto aqui no canal, quanto as pessoas que me pedem lá no Instagram mesmo, via inbox. Ah, eu quero tal fulano, faz de tal fulano. Vai lá, porque eu sempre tô colocando essas enquetes e você tem a oportunidade de escolher quem, né? Ou me lançar lá a sua pessoa favorita, a sua celebridade favorita que você gostaria de ver, ok? Recado dado, um grande beijo.